O que fala mais alto? Dinheiro ou orgulho? A decisão instintiva das pessoas é vantajosa? Ou quem entende um pouco mais da matemática, da lógica e da psicologia por trás ganha uma vantagem? Eu sou Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos ver o jogo do Ultimato. Então hoje nós vamos falar do jogo do Ultimato. Ele tem algumas variações, tá? Às vezes ele é chamado de o jogo do ditador ou do jogo da impunidade. Esses dois outros jogos também às vezes são ditos com variações, mas todos eles fazem parte desses experimentos econômicos chamados Fair Division Experiments, ou experimentos de divisão justa, e tudo isso sempre, claro, dentro de teoria dos jogos. Caso você não tenha visto tudo que a gente falou de teoria dos jogos até agora, vê nos links abaixo, vai estar tudo listado para você conseguir pegar na ordem e não perder nada. A gente está olhando uma série de situações de teoria dos jogos, ou seja, onde pode ter conflito ou cooperação, sacrifício e ganhos maiores ou menores. No jogo do Ultimato a gente vai levar isso um pouquinho mais ao extremo. Então no jogo do Ultimato a gente pega duas pessoas aleatórias e a gente oferece uma quantia de dinheiro. Tradicionalmente se oferece $100. Vamos chamar a primeira pessoa de pessoa A e a segunda pessoa de pessoa B. A pessoa A ela recebe todo o dinheiro e ela tem que tentar dividir entre a pessoa, ela mesma e a pessoa B. Ela pode escolher como ela divide. Pode ser $1 e 100, pode ser 0 e 100, pode ser 50 e 50 e assim por diante. Uma vez que ela dá essa oferta, a pessoa B pode aceitar ou rejeitar. Se a pessoa B aceitar, cada um pega como foi dividido e ganha o dinheiro e vai para casa. Se a pessoa B rejeitar, os dois perdem todo o dinheiro e os dois saem de mão vazia. Como teoria dos jogos, ele não é que nem o dilema do prisioneiro, onde de qualquer maneira você pode sair perdendo e tem um cenário que você sai solto e tem um cenário que os dois saem ganhando ou sacrificando menos. Mas esse tem um absoluto. Você ou aceita isso ou você sai de mão vazia. E quando é dado dinheiro para a pessoa A, ela sabe o que vai acontecer, então ela tem que escolher um valor que a pessoa B vai aceitar. Se por acaso ela escolher um valor baixo, a tendência natural é que a pessoa B rejeite. Olha que coisa extrema. O orgulho do indivíduo fala mais alto contra o abuso da decisão feita pelo primeiro indivíduo. E ele fala não, mas ele podia estar saindo de lá com mais dinheiro, por mais que fosse R$10 de 100, e o outro sai com 90. Só que se o outro oferecer isso, a tendência é ser recusado. Existem variações sobre isso. Se a gente estivesse falando sobre 1 milhão e o cara oferecesse 100 mil para ficar com 900 mil, ainda assim, às vezes o dinheiro é tão grande que a pessoa fala, bom, tá bom, eu aceito mesmo assim, mesmo que ele esteja sendo super sacana comigo. Por quê? Porque ainda assim é muito dinheiro, eu não vou recusar isso. Meu orgulho não fala tão alto quanto isso. Existe uma teoria que você deveria aceitar de qualquer maneira, você está ganhando dinheiro, por que não falar sim, independente da atitude do outro? Existe um outro raciocínio que se todo mundo subitamente tivesse $1 bilhão, tudo ia subir o preço, e não adianta você ter 1 bilhão, você não é rico, ou você é igual. O capitalismo não funciona dessa maneira, não importa você ter mais ou menos, importa você ter mais ou menos que o outro. Então qual decisão está certa no jogo do Ultimato? Não existe uma resposta absoluta, a gente não sabe dizer. Mas a gente sabe que a partir do ponto que se dá mais do que 35%, 40% para a outra pessoa tende a aceitar, mesmo se for um valor baixo. Vamos aplicar isso a uma situação um pouco mais complexa. Digamos que você é dono do Mercado Livre e você tem que cobrar uma taxa de toda a transação feita. Ele é uma variação do jogo do Ultimato, não? Quanto que você pode cobrar do cara que está vendendo e do cara que está comprando, para que o cara que estiver vendendo colocar num preço ainda assim adequado para querer ter compra, e não tão abusivo, que ainda assim, na hora que apareça a oportunidade, ele saiba quanto que ele vai ganhar depois de perder essa comissão, ele ainda assim queira vender. Então, imagina você tem uma caneta legal, bonita, que tem um certo valor. Você coloca ela para vender a R$100. Alguém vai lá e fala, tudo bem, eu quero comprar essa caneta a R$100. Digamos que o Mercado Livre, o Enjoei, o que for, coloque uma taxa de 50% desse valor. Você ainda vende essa caneta por R$50? Porque é isso que vai entrar no seu bolso. Se essa taxa for muito alta, como você está agindo quando você lança a oferta como A no jogo do Ultimato e aceita ou rejeita essa oferta como B,
você não pode se sentir ferido o suficiente para rejeitar isso. A matemática por trás é clara, ela é simples, ela é objetiva, mas ela é valiosa. Muitas plataformas trabalham dessa maneira. Outra coisa clássica são jogos de videogame e assim por diante que usam aparatos e técnicas para manter você investido. Hoje em dia, pega esses gamezinhos que tem de celular, que tem compras dentro do aplicativo, são normalmente valores baixos. Mas às vezes, mesmo os valores baixos, pessoas não estão dispostas a continuar pagando a partir de certo ponto. Isso, de certa forma, se trabalha da mesma maneira no jogo do Ultimato. Claro que com tecnologia e plataformas ou jogos, você como indivíduo, você está tanto agindo como A quanto B. A plataforma só está designando qual que vai ser a distribuição que pode se ter em volta disso. Não só isso, quais são as vantagens? Imagina um jogo online massivo com múltiplos jogadores, onde pagar dá vantagem demais para os pagantes. Os jogadores gratuitos vão abandonar o jogo, e não só isso, vai se perder movimentação no jogo, que é o maior valor que o jogo e a plataforma têm. É um jogo do Ultimato, a matemática, claro, é um pouco diferente. Como você pode ver, isso daqui é uma fórmula algorítmica que considera várias nuances e vários detalhes testados. Eles variam de valor, de tipo de pessoa, de setor, plataforma, uso, games e assim por diante, todos usando essas diferentes variações, mas sempre fazendo esses experimentos econômicos em cima de teoria dos jogos. O que teoria dos jogos nos dita? A influência de decisão não é necessariamente uma de colaboração ou instinto. Lembrando que, às vezes, a melhor decisão para se tomar não é a instintiva. Inclusive, vamos colocar o link aqui do Monty Hall para você ver exatamente como isso funciona. Ele não é exatamente teoria dos jogos, mas ele descreve exatamente o que matemática diz contra a intuição. Normalmente a gente diz o seguinte: se você se encontrar em um leilão do dólar, um jogo do Ultimato, um jogo do ditador, um dilema do lobo ou do prisioneiro, primeira coisa que você deveria pedir por é papel e caneta. Acima de tudo, o jogo do Ultimato nos ensina que o comportamento econômico das pessoas tem nuances que não são matemáticas. Economistas frequentemente erram em teorias e hipóteses por causa disso, a gente precisa levar isso em conta. Mas não deixe ser a pessoa com quem sofre influência de quem saiba mais. Saiba mais. Use isso para, se algum dia alguém te parar na rua te oferecendo R$1.000 para dividir com outra pessoa, você sabe o quanto você consegue colocar no bolso.